E se eu te dissesse que existe um livro na Bíblia que revela uma queda tão brutal que pode se repetir nos dias de hoje, e talvez você nem esteja percebendo, o pouco conhecido livro de Obadias começa sem rodeios, como um alerta urgente, quase como se fosse uma mensagem interceptada direto do céu. Nada de histórias longas ou genealogias. Aqui, cada palavra soa como sentença, e o alvo, uma nação inteira menos Edom. Edom não era apenas um povo qualquer. Eles tinham história, tinham força, tinham posição estratégica nas montanhas e, acima de tudo, tinham orgulho. Um orgulho tão grande que os fazia acreditar que ninguém poderia derrubá-los. Eles olhavam de cima, literalmente e espiritualmente, para todos ao redor. Mas é exatamente aí que começa a tensão dessa narrativa. Obadias surge como um mensageiro de algo inevitável. A queda de quem se exalta, e não é uma queda qualquer. É um colapso completo, inesperado, quase impossível aos olhos humanos. Deus estava declarando guerra contra o orgulho escondido por trás da segurança aparente. Agora, pensa comigo, quantas vezes a autoconfiança se disfarça de arrogância sem que a gente perceba? E se essa mensagem não for só sobre Edom, mas também sobre nós? Se isso já começou a mexer com você, comenta aqui. Orgulho ou humildade? Quero ver sua opinião antes da gente avançar, porque o que vem a seguir fica ainda mais intenso. Mas o que Edom fez para merecer uma sentença tão severa? A resposta é mais sombria do que parece, e muito mais atual do que gostaríamos de admitir. Edom não caiu apenas por orgulho, menos caiu por traição. Quando Jerusalém foi invadida, quando o povo estava sendo saqueado, humilhado e levado como prisioneiro, Edom não apenas assistiu, eles comemoraram, eles se alegraram com a dor do próprio irmão. Pior ainda, aproveitaram o caos para lucrar, capturar fugitivos e entregar sobreviventes nas mãos dos inimigos. Isso não era só indiferença, era crueldade. Obadias deixa claro, o problema não foi apenas o que Edom fez, mas o que escolheu não fazer. Eles poderiam ajudar, poderiam proteger, poderiam se posicionar, mas escolheram o lado mais fácil, o lado do silêncio e da vantagem. E é aqui que a mensagem começa a ficar desconfortável. Quantas vezes alguém está caindo e, ao invés de ajudar, a gente apenas observa, ou pior, sente uma satisfação silenciosa? A profecia então se intensifica. Tudo o que Edom fez voltaria para eles. Cada ato, cada escolha, cada omissão, como um reflexo inevitável. Assim como você fez, assim será feito com você. Não era só um aviso. Era uma lei espiritual em ação. E a pergunta agora muda. Você está construindo algo que vai permanecer, ou algo que pode desmoronar da mesma forma. E então, a mensagem de Obadias atinge o seu ponto mais assustador. Não existe esconderijo para quem vive na ilusão do controle. Edom acreditava que estava seguro. Suas cidades ficavam no alto das rochas, em fortalezas naturais quase inalcançáveis. Era como se dissessem: quem pode nos derrubar daqui de cima? Mas a resposta vem como um trovão. Mesmo que você se eleve como a águia, mesmo que faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. A queda de Edom não viria de onde eles esperavam. Não seria apenas força humana. Seria inevitável. Tudo aquilo que eles confiavam, menos alianças, riquezas, posição, menos começaria a se voltar contra eles. Os próprios aliados se tornariam traidores. A sabedoria deles falharia. A força deles não seria suficiente. E é aqui que a história deixa de ser sobre uma nação antiga e começa a parecer um espelho. Quantas pessoas hoje constroem suas vidas em lugares altos? Status, dinheiro, aparência, poder. Tudo parece inabalável. Mas e se a base estiver errada? Porque quando a base é orgulho, a queda não é questão de se, é de quando. E talvez o mais impactante seja isso. Edom não percebeu que estava caindo. Até ser tarde demais. Agora eu quero te ouvir. Você acha que hoje as pessoas estão mais confiantes em Deus, ou nelas mesmas? Comenta Deus, ou eu, porque a última parte dessa história vai revelar
quem realmente permanece no final. E depois de toda a queda, vem a revelação que poucos esperavam. O livro de Obadias não termina apenas com destruição. Ele termina com restauração. Enquanto Edom desaparece da história, algo poderoso começa a surgir. A promessa de que o povo que permaneceu fiel não seria esquecido. No meio do caos, Deus revela que existe um propósito maior sendo construído. Silenciosamente, Sião, que antes parecia derrotada, voltaria a se levantar. Os que foram humilhados seriam restaurados. Os que permaneceram firmes herdariam aquilo que parecia perdido. E o mais forte de tudo, o reino não pertenceria mais aos orgulhosos, mas a Deus. Essa é a virada que muda tudo. Porque no final, não é sobre quem parecia mais forte, é sobre quem estava alinhado com um que é eterno. Obadias entrega uma das mensagens mais diretas e impactantes da Bíblia. O orgulho pode até subir alto, mas nunca permanece. A justiça pode até parecer lenta, mas nunca falha. E agora, a pergunta final não é mais sobre Edom, é sobre você. No dia em que tudo for exposto, no dia em que as estruturas caírem, no dia em que não houver mais aparência, status ou desculpas. De que lado você estará? Porque, no fim dessa história menos, e talvez no início da sua menos, só uma coisa permanece. O reino será do Senhor.